Boa noite! Iniciando live com convidada hoje, com a minha querida paciente Cida Moraes, falando sobre a remissão do câncer. Então você que foi diagnosticado com câncer, ou você que está em tratamento nesse momento, você que está em remissão em menos de 20 anos, faz 20 anos ainda não completou a remissão do câncer, você é meu principal convidado, você familiar também, família é extremamente importante. A Cida já entrou aqui, eu vou convidá-la já para participar, mas antes quero anunciar para vocês que no final dessa apresentação, do meu bate-papo com a Cida, ela que vai falar mais aqui do que eu, ela vai trazer informações muito especiais, eu vou mostrar o programa de acompanhamento nutricional que eu tenho exatamente para você que busca a remissão de uma maneira mais rápida, mais certeira, sempre ao lado de Deus, da sua família, da medicina. Esses três são grandes aliados. Na minha visão, na Terra, o maior aliado que a gente tem é a alimentação e depois a medicina, sem desmerecê-la de forma alguma. E lá em cima, esse apoio espiritual de Deus e da família. Então deixa eu convidar a minha querida Cida para participar aqui conosco. Ela que vai contar uma história incrível para vocês, convidando ela agora. Vamos lá. Esperando o aceite dela. Ao vivo é sempre emoção, né? Cida, boa noite, minha querida. Como é que você tá? Boa noite, doutor Alexander, tudo bem? Tudo bem? Você consegue me ver e ouvir? Sua voz está um pouquinho baixa aqui. Deixa eu ver. Tá conseguindo me ver e ouvir? Tô conseguindo ouvir bem. E me ver também? Também. Que legal. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por permitir trazer, Cida, algo que é extremamente importante, que se chama esperança. Na verdade, não é o senhor que tem que agradecer, sou eu, né? Eu acho que eu tenho muito para agradecer ao universo, a Deus e ao senhor por todo o ensinamento, por toda a paciência, né? Porque quando a gente entra quando a gente tem esse diagnóstico do câncer, a gente entra num buraco escuro, num caminho negro, onde a gente tem muitas dúvidas, né? Aliás, só tem dúvidas. Dúvidas e muito medo. É a minha experiência, né? Eu tinha só dúvidas e muito medo. Medo de deixar meu marido, meu filho, famílias e amigos. Medo de saber o que iria acontecer, porque a gente só começa a ver e a ouvir comentários e coisas negativas. Não porque as pessoas são ruins, não é isso. É porque o câncer ele assusta, ele dá medo, ele deixa a gente frágil, né? E sem saber o que está vindo pela frente, que cada pessoa é uma pessoa. Só que no meu caso, falando um pouquinho da minha experiência, a cabeça estava ok, porque eu nunca questionei Deus, né? Eu nunca perguntei o porquê. Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre aceitei. Então, é para quê? Alguma coisa eu tenho que tirar de tudo isso. E já sei o que é também. Só que a única coisa, eu sabia que eu estava cuidando da minha cabeça. Eu me enfiei de cabeça no meu trabalho, que para mim é uma terapia, porque eu amo o que eu faço. É uma terapia. Mas aqui eu acho que até algumas das pessoas vão me entender. Eu tinha aversão à nutricionista. A nutricionista, a nutrólogo, qualquer coisa que me impedisse de comer. Então, nutricionista faz o quê no normal da vida? Não come isso, para com isso, fecha a boca, não faz isso, faz aquilo. São muito segmentadas as coisas. Então, para mim, a minha única preocupação era como que eu faço agora, se a cabeça tá bem, mas tinha algo que eu precisava mexer, né? Que era na minha alimentação, mas eu não queria parar de comer. Então, a conta não ia fechar nunca. E no meio dessa angústia toda, desse medo todo, olhando o Face um dia, coisas aleatórias, tinha um comentário de algumas pessoas com câncer e eu vi uma dessas pessoas questionando
fazendo uma pergunta para o Alexander. E aí você falou para a pessoa, tirou algumas dúvidas e falou, me chama no direct. E aí eu falei, bom, vamos ver o que essa pessoa tem para dizer, mas já com aquela mentalidade de que você já ia vir com não pode, para com isso, não faz isso. E isso era uma coisa que me incomodava, que caramba, eu já estava com câncer, porque eu vou parar de comer também? Não sei se vou morrer, né? Porque é isso que a gente pensa. Poxa, eu já não sei meu dia de amanhã. E vou parar ainda de comer as coisas que eu gosto? Não é justo, né? Ignorantemente, era o que eu pensava. E fui já direto para o seu perfil, dar uma pesquisada, ver o que as pessoas falam, né? E, para minha surpresa, eu não vi nenhum comentário negativo. Falei, poxa vida, como que ninguém fala mal de um nutricionista? Né? Não, alguém tem que falar algo ali, tem que ter alguma coisa. E fui vendo, pesquisando melhor, até que eu comecei a acompanhar suas lives, e aí foi a melhor escolha da minha vida. Porque o que acontece? Na nossa primeira conversa, se da cabeça tá boa, tá tudo bem, só que a gente é alimentação. E aí, para minha surpresa, eu consegui, não era o foco emagrecer, mas no momento era eu entender como que a alimentação podia me ajudar a passar pelo processo de quimioterapia. Sabia, sim, que um processo pesado, doloroso, e era a minha única preocupação, passar o processo da quimio bem. E eu sempre acreditei muito em Deus, né? Porque o cara lá em cima, ele tá do meu lado sempre. Então, foi aí que eu entrei em contato com você. E você me mostrou um caminho aonde eu podia comer bem, não passo fome e comer tudo que eu gosto. E a economizar. Olha que coisa boa. Porque na minha casa era sempre tudo integral. Tudo integral. Nunca. Ah, mas por que se você não tinha câncer? Claro, graças a Deus. Antes disso, era porque fazia bem para a saúde? Era porque emagrecia? Porque, enfim, a gente, todo mundo come integral, as famosas comem tudo integral, então vamos comer tudo integral também. Além de tudo, de ser muito mais caro, eu descobri que não fazia bem para minha saúde, né, Alexandra? Você me mostrou que eu não preciso gastar uma fortuna com coisas integrais. E hoje em dia não é nada integral. E o que é melhor, o que era bom para mim, se estendeu para minha família, marido e filho, sem sofrimento. Não foi uma coisa imposta. Então, hoje em dia, é a consciência. Eu até brinco que você é meio que bruxaria, né? Porque você faz você coloca a coisa de uma maneira tão leve que hoje em dia a minha alimentação não entra açúcar. Ah, o Alexander proibiu? Não, o Alexander não me proibiu, ele só me mostrou o caminho correto. E não foi uma imposição. E hoje eu sento, tomo meu café. Ah, tomar café sem açúcar, para mim, é impossível. Nunca na vida. Hoje, e você me falou o seguinte: é só tomar o café certo. Então, hoje em dia, não faz parte da minha rotina o meu café com açúcar. Meu paladar já é outro. Então, hoje em dia, eu tomo meu café. Claro que eu tomo meu café e sem açúcar. É imposto? Você gosta? Hoje em dia, eu não consigo mais tomar café com açúcar. Me dá enjoo. Ah, será? Tenta, gente. Faz o teste. Para mim também era impossível. Hoje em dia, eu não consigo mais. É o meu café sem açúcar. E hoje, nossa, será? Vai comer salada? Era uma preguiça. Era uma coisa que você tinha uma aversão. Hoje em dia, para mim, é muito tranquilo. É a minha porção de salada, sem peso, sem ser imposto. E é uma coisa que eu falo que é uma lavagem cerebral, é uma escolha, né? Eu descobri o câncer
E eu sabia que eu tinha que mudar algo. E eu tinha que mudar a minha alimentação. Mudando a minha alimentação, e olha, pasme, que eu acho que isso é maravilhoso. Eu não parei um único dia de trabalhar. Ah, Cida, mas claro, né? Vai ver, o patrão falou que você não podia faltar. Não, eu tenho direito a atestado, gente, mas eu não precisava. Eu nunca precisei. Eu sempre fui fazer as minhas químios e já ia trabalhar. E bem, com a minha, que eu sempre fui marmiteira, depois do Alexander mais ainda, né? Então, assim, sempre com a minha marmita, minha porção de salada, com o meu café, com a minha fruta, com o meu milkshake, com a fruta e sempre com as minhas coisas. Nunca passei fome. Com as minhas porções normais, ia fazer a químio com as minhas marmitas, vinha para a empresa com as minhas marmitas. Coisas que fazem parte do meu dia a dia. Hoje em dia eu não saio sem a minha frasqueira, sem as minhas coisas. As pessoas, elas têm que entender que primeiro é Deus, né? Seja qual for a religião, a gente tem que ter Deus no coração. E ele sabe de todas as coisas. A escolha dele sempre vai ser melhor que a nossa. Isso é indiscutível. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa lição de casa. E eu sou muito grata a Deus. No dia 15 de setembro, eu finalizei as minhas químios. Quer dizer, vamos por partes, né? Nas químios vermelhas, eu acho não. Eu pisei na bola, né? Dei uma escorregada ali. E eu tenho um amigo que é um anjo da guarda também. Eu acho que todos também deveriam ter. E Qual eu o nome falei, e dele, eu Cida? comentando com ele, daí ele falou: olha, amiga, deixa eu te falar, não vai colocar a culpa no nutricionista, não. Você deve ter feito alguma coisa errada. Você deve ter comido algo errado. Estava indo tão bem, a alimentação está tão correta. E é isso. Quando eu finalizei as químios vermelhas, eu engatei uma primeira e não saí da linha de jeito nenhum, porque eu estava morrendo de medo das químios brancas. E eu não consegui levar até o final, porque quem passa por isso vai saber. Eu presenciei. Quando começou comigo uma turma grande de químio, eu, mais 2 ou 3 pessoas, finalizamos o tratamento bem. Umas porque, infelizmente, faleceram na metade do caminho, outras porque a imunidade está baixa, outras porque está com o coração não sei o quê, outras estão muito cansadas, outras estão com dor de cabeça, outras estão com enjoo, enfim, N coisas que eu presenciei e que cada químio eu tinha medo de acontecer comigo na próxima. E esse medo me fez seguir a todos os aconselhamentos do Alexander, todo o projeto, porque não é só a alimentação, é o aconselhamento. Ele expôs a vida dele, né? Você contou a sua história. Então, é uma pessoa que passou pelo que eu estava passando, então que pode falar com prioridade, com propriedade. Olha, eu sei o que você está passando. E se você fizer isso, eu lhe garanto, você vai ficar bem. Então, uma pessoa ela não podia me garantir isso olhando no meu olho sem ter certeza que se eu fizesse ia ficar bem. Então, foi isso que eu fiz. Eu engatei uma primeira e falei, eu vou fazer tudo, porque eu quero ficar tão bem quanto ele. E não quero passar por que meus colegas de quimioterapia estão passando. E eu fui tão bem. A minha quimio branca era como se eu não estivesse fazendo nada. Nada. Era muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Mas a gente tem que querer. Porque é muito simples, muito fácil eu fazer as chamadas de vídeo com o Alexander no tratamento. Desligar e falar, bom, o Alexander não tá vendo mesmo, né? Deixa eu comer aqui. Quem que eu estou enganando? A mim mesmo, porque a remissão é para mim, né? Eu estou enganando a mim mesmo. Eu era uma pessoa avessa a exercício físico. Odiava.
E aí o Alexander me falou o seguinte, olha, Cida, a alimentação tá ok, mas você precisa fazer um exercício aí. Ah, aquilo para mim foi um balde de água fria. Porque eu não gosto. Vamos tentar uma caminhada então, Cida, caminhar aos poucos, tal. Eu falei, tô indo na força do ódio, lembra? E você me falou, não, então a gente tem que ver algo que você goste, Cida. É muito louco, porque hoje eu faço esteira todos os dias, inclusive sábados e domingos, rigorosamente. E agora quem começou a fazer esteira é meu marido. Então, assim, foi. Contaminou meio que a família. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não é modinha, porque a Cida começou a fazer, o marido começou a fazer. Não, gente. É um trabalho tão grandioso que o Alexander faz que, assim, me fez bem. Me fez bem no sentido de que os meus exames estão ótimos. E não é só os exames que a gente faz de imagem para ver se o tumor, não sei o quê, porque o tumor já não está mais comigo. Eu já retirei, estamos na remissão. Gente, eu fiz as químios sem enjoo, sem parar. Então, né, eu estou falando de exames assim, triglicérides, colesterol. Então, interferem entre N coisas a alimentação, né? Exercício físico. E com tudo isso, o que não era prioridade, e que também estou mais leve, estou muito, muito feliz, porque eu perdi 13 quilos sem sentir. E estou bem. Eu estou na minha melhor fase. Ai, como que você pode estar na melhor fase? Acabou de fazer as químios. Você não fez ainda a reconstrução. Você está careca. Sim, eu estou careca. Eu estou ótima, porque cabelo é cabelo, gente. Eu estou ótima. E ainda tenho ainda o processo da reconstrução? Tenho, mas o tumor já não existe mais. O tumor já não faz parte mais da minha vida. E isso eu devo muito ao Alexander, a Deus e a Alexander, porque tem que levar a sério. E eu falei para ele que eu acho que todo mundo deveria pelo menos assistir uma live do Alexander, uma única live, ou naquelas caixinhas de perguntas, joga uma dúvida lá, uma aflição sua, ele sempre vai ter uma resposta. E baseado nessa resposta, eu acho que clareia muita coisa. As pessoas que estão passando por esse processo, porque não tem aquela pessoa que fale para mim que não sinta medo. Claro que você vai sentir medo. O câncer não é brincadeira, não é um joelho ralado. E nunca ninguém está falando isso. Mas nós temos anjos da guarda que estão prontos. O Alexander me falou uma vez, quando lá em fevereiro, quando eu comecei, ele falou assim para mim, eu não tinha nem começado as minhas químios vermelhas. Você me falou assim, você não está sozinha. E às vezes, para você, é muito. É só uma frase, né, jogada. Mas para a gente que está aqui passando por toda essa insegurança, faz toda a diferença. Então, Alexander, eu quero só gratidão. Eu tenho muita gratidão, de verdade. Eu coloco você nas minhas orações todos os dias para que mais pessoas tenham acesso a você da forma com que eu tive. Porque o que você coloca lá na live não é nada perto do que você tem para ensinar. As pessoas têm que ter esse acesso. As pessoas têm que te procurar, sabe? Percam esse tabu. Porque às vezes é o tabu que eu tinha. Porque eu não quero parar de comer. Eu tô falando de gorda que eu sou, porque gordo gosta de comer. Então, assim, ou porque tem o tabu de falar, mas meu Deus do céu, eu vou ter que parar de comer uma coisa que eu gosto. Não, não tenham esse tabu, porque é toda a diferença em relação à sua vida, à sua saúde. Para mim, fez toda a diferença. Se eu estou aqui hoje falando bem, estou muito grata, foi devido à minha melhor escolha lá em fevereiro. De ter entrado, por curiosidade, ter ido conhecer melhor o Alexander, e ter visto os comentários,
começado a assistir as lives dele. Foi a melhor coisa. Fez toda a diferença no meu tratamento. E eu falo isso porque eu acompanhei pessoas que não, para elas a alimentação tanto faz. E foram essas pessoas que pararam na metade do caminho. Eu não estou falando isso para fazer média, porque eu não preciso disso. Se eu não estivesse bem, eu não estaria aqui. Não precisava. Não tenho porquê. Mas, inclusive, quando a gente vai e toca aquele sininho que a gente toca, né? Quando a gente faz, eu fiz questão de agradecer. E outra coisa, eu fiz meu tratamento pelo SUS, parte particular. O SUS, eu fui muito bem tratada. Colocaram profissionais maravilhosos para cuidar não só de mim, dos outros que estavam. E quando eu finalizei, eu fiz questão de agradecer o corpo de enfermagem que estava comigo. E fiz questão de colocar o seu nome, Alexander, para as pessoas entenderem que não é, eu tenho um diagnóstico do câncer, agora já era. Agora, não já era. Mas também não é tão simples. Tá, tá. O médico vai falar para eu tomar químio, eu vou tomar químio, mas aí de contrapartida eu vou continuar colocando açúcar para dentro, colocando só coisa industrializada para dentro e tá tudo bem. Aí você vai, não consegue terminar o tratamento, não sei o quê. Mas eu fiz tudo certinho. Opa! Não fez tudo certinho. Tá aí a diferença entre o linear da vida e da morte. Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, é isso, né? Eu, pelo menos, vi a morte de frente. Eu falo, será, Cida? Sim, porque não é tão simples, não. Claro que não é simples. Só que, assim, não achem que é só, claro, cada um tem a sua importância, mas é um conjunto de coisas para eu estar aqui hoje e vou comemorar agora no dia 15 de outubro, com os meus amigos, com carreata, com tudo que eu tenho direito. Mas assim, é o meu oncologista, é o nutricionista, é a minha cabeça, Deus, é um conjunto de coisas. Um só não vai dar certo. Então, tenho a certeza de que hoje eu sei a importância do falar, você não está sozinho. Você não está sozinho, mas você tem que fazer a sua parte também, né? É muito sério. E se eu conseguir, vocês conseguem. Só que eu não consegui sozinha. É um conjunto, né? É Deus, os médicos, nutricionista e você querer fazer. Se não for isso, o conjunto, alguma coisa vai dar errado. Você pode ter certeza. Não adianta você também ir atrás só do onco, que ele não vai tratar da sua alimentação. Ele nem tem tempo para isso, ele nem tem conhecimento específico para isso. Ele só vai te dar um monte de droga. A função dele é essa. É ver como é que você tá e tantas químios. É droga. E se você for falar para ele que tá com enjoo, vai te dar mais um remedinho para enjoo. E aquele remedinho só vai te piorar. Então, você reclama que ele fez mal, ele vai te dar mais uma droga. Mas ele não tá errado, ele é médico. Agora, ele só tá ali para te dar droga. Porque é isso, a quimio é droga. E vai te dar enjoo, aí você vai tomar um remedinho para enjoo que vai piorar, você já vai estar frágil, você já vai estar mais debilitado. Mas onde que eu estou errando? Na alimentação, com certeza. Conhecimento próprio. A alimentação, com certeza. Se eu não tivesse mudado a minha alimentação, com certeza eu teria parado na metade do caminho. Então, hoje faz toda a diferença. Toda a diferença. O meu café, o meu dia livre, que antes era meu dia do lixo. O Alexander também pediu para eu mudar isso. E eu mudei com louvor, é meu dia livre. Lixo a gente não come, né? Então, é meu dia livre. E a minha comida, que hoje eu gasto menos. E vou comer na casa de um amigo. Eu não preciso estar levando minha comida integral, eu como a comida dele. É comer
o que você gosta, na quantidade correta, da maneira correta. E tirar essas coisas industrializadas que a gente, na verdade, se você for ler, porque depois que eu conheci o Alexandre, você ficou a louca dos rótulos, né? Você dá sempre uma olhadinha lá, porque agora a consciência fala mais alto. Por que eu vou colocar isso para dentro se eu sei que ali tem soja? Ou se o negócio é a base de soja? Ou se tem um tezinho ali de transgênico? Por que eu vou comer? Então você já não começa a não ingerir isso, né? E isso faz toda a diferença. Então, uma pessoa que perde o tempo dela, perder não é a palavra correta, mas vocês vão me entender. Uma pessoa que dispõe de um tempo dela. Eu estou falando agora das lives, das coisas que são. Então, assim, para entrar e fazer uma live, para falar o tempo todo do que ele passou para tentar ajudar o outro e falar da alimentação e colocar as caixinhas lá para, olha, qual a dúvida? A comida, me fala que eu... Não é à toa, né? Então, essa pessoa ela tem muito mais para te mostrar a entrar na remissão do que o tempo de live ou o tempo da caixinha de perguntas, né? É só gratidão, viu, Alexander? Eu sou muito grata. E eu acho que todo mundo, até as pessoas que assistam a sua live, ou porque estão passando por esse processo, ou porque tem uma família, ou porque tem um amigo que esteja passando por um diagnóstico tão ruim quanto esse, você tem muito mais a mostrar do que só aquela caixinha, que já ajuda. Mas aquilo ali é infinitamente pequeno do tanto que você fez por mim. É infinitamente... não dá para descrever a grandiosidade do tanto que você faz pelas pessoas que entram em contato com você e que entram na remissão do câncer. É muito Legal. gratificante. Eu fico lisonjeado. Eu vou começar a chorar aqui durante a live, viu? Mas é muito gratificante, viu? Olha, é que eu acho que você não tem essa dimensão. Acho que não. Eu Você acho que não não tem. tem essa Eu não tenho. dimensão. Eu ouvindo você e ouvindo outras pacientes, quando elas falam da remissão, não tem como eu saber como é que você se sente, não tem como, não sabia que eu estava nas suas orações, agradeço muito. Eu não sabia que você tinha perdido já 13 quilos, que bom, né? Que legal. Nunca foi o foco, sempre te Nunca disse foi isso, o foco. nunca foi o foco. É legal ouvir porque você vai percebendo que cada palavra que você traz, ela tem o poder de transformar a vida de outra pessoa. Assim como transformou a minha vida, está transformando a sua e de dezenas de outras pessoas que estão entrando em remissão. Dezenas de pessoas que estão entrando em remissão. Então é muito gostoso ouvir, porque você começa a ver, opa, peraí, tô indo no caminho certo. O caminho é esse. Com certeza. Até uma perguntou, e para quem descobriu câncer no sangue? O Alexander cuida também. Seja de câncer de cabeça ou dedão do pé. Não tem essa exclusão. A Cida teve o câncer de mama, mas o câncer é sempre o mesmo bicho-papão, não importa onde ele está. Claro que existem diferenças na minha conduta que eu não conseguiria falar para 6 milhões de pessoas, mas também existe esse cuidado, existe essa atenção. E no começo, Cida, quando a gente começou, né, até ficou pleonasmo aqui, começo, quando começou, você reduziu 5 quilos de gordura sem perceber. Como é que foi isso? Então, olha, foi muito louco, né? É aí que tá. Porque quando você me passou a minha alimentação, eu segui à risca. Porque eu achei aquilo maravilhoso, porque você não me proibiu de comer nada. Eu continuei comendo tudo que eu gostava. Você não me tirou absolutamente nada. Eu digo nada de nada. Até meu dia livre continuou. Então, assim, você não me tirou absolutamente nada. Porém, vem uma conscientização, né? Do seu jeito, com seu jogo de cintura, ou
com seu jeito, Alexander, de ser, vem uma conscientização. O que é muito louco, assim. Ao ponto de você ainda me falou, olha, se você não conseguir parar de tomar o seu café com açúcar, não pare, mas experimenta. E aí eu falei, bom, vou experimentar, mas não vou gostar. Né? Não vou gostar. Como que eu vou tomar um café sem açúcar, meu café com leite sem açúcar? Não vou gostar, jamais. E, para minha surpresa, eu gostei. Então, assim, o açúcar começou a não fazer parte da minha vida. O meu dia livre já não era com um monte de coisas gordurosas, né? O meu almoço, sim, era o meu almoço. Eu gostava, vou comer meu bife, vou comer meu frango. Comia lindamente, mas comia minha porção de salada, né? Então, tudo que eu comia, o arroz, mas eu não podia comer arroz branco. Eu comia antes só arroz integral. Você veio e falou, não, você pode comer seu arroz branco? Por que não? Então, só que na quantidade certa e da maneira correta. Tem os meus lanches no meio do dia. Então, foi seguindo 100% a sua orientação que eu eliminei meus 5 quilos de gordura. Sim, que legal, Cida. E tem uma coisa importante, às vezes as pessoas que estão aqui ouvindo, né, estão buscando a remissão ou querem cuidar de um familiar, manda esse aviãozinho para ela, porque às vezes você tem acesso ao meu conteúdo, mas alguém que está na sua sessão de quimioterapia não tem. E essa pessoa, usando as palavras da Cida, se ela ouvir uma live, ela já vai começar a pensar de maneira diferente. Sim. Porque eu não tenho nem postura de ditador, né? Porque magricelinho, 1,81 m e 72 quilos, não tem nem essa musculatura para ser ditador. E eu acho que tem muito mais força quando a gente educa. Você tem uma força fenomenal. Tem uma força muito maior do que quem obriga ou quem retira alimentos, que é o comum, né? Das redes sociais. O que dá like é retirar. Então, hoje em dia existe a sugestão errada, vou falar mais uma vez, errada, de tirar carne, de tirar leite, de tirar glúten, de tirar açúcar a qualquer custo. A pessoa, Cida, só não fala para a pessoa tirar a vida porque ele precisa dar like naquele conteúdo da pessoa que está falando isso, né? Ele pedia para tirar a vida também. Então, Mas eu esse acho que terrorismo... a diferença, Alexandre, entre você e os outros, e alguns outros que eu fui, mas antes era para emagrecer, né? É o seguinte, você não fala, não faz. Por exemplo, numa das suas lives, você falou da soja. Você sempre fala da questão da soja. Mas você não joga. Você vai e explica. Então, tem toda uma diferença. Então, assim, se você me explica, olha, não vai por esse caminho. O não já te instiga a fazer, né? Não é porque não vou fazer. É não porque não, porque ele quer que é não? Não. Não é assim. Não, Cida, não vai por esse caminho, porque lá na frente tem um monstro. Você já está explicando por que não. Então, por que eu vou? Então, se eu for, é porque eu sou muito idiota. Porque você não está falando simplesmente não vai. Você já está explicando. É uma escolha minha. Ir ou não. Mas, se eu quero a remissão, se eu quero salvar a minha vida, se eu quero continuar viva, vivendo e bem do jeito que eu estou, é escolher o caminho em que você está me dando como opção. Você não está me impondo, eu não preciso fazer nada do que você está falando. Claro que não, né? A gente não tem que nada, né? Mas você está falando o porquê. Não é simplesmente, toma água. Você fica falando, o melhor remédio é água. E é melhor remédio. Hoje em dia, água é tudo para mim na vida. Já era. Agora, então, né? Água para tudo. Então, assim, mas é por isso, por isso, por isso, por isso. Hoje é muito, muito louco, né? Porque quem fez tratamento com a Alexander vai saber o que eu tô falando. Quem não fez, faça.
Não vai se arrepender, gente. Eu tô falando de uma pessoa que é paciente do Alexander, que passou por tudo isso, por um momento pior da minha vida, ele estava lá comigo. Então, assim, por conhecimento de causa. É muito simples. Hoje em dia, para mim, é tão louco que a gente toma água, todo mundo, e aí hoje eu falo até para as meninas que trabalham comigo. Vocês estão tomando água, gente? Quanto vocês tomaram de água? Que cor que tá o xixi? É louco, né? Mas é uma coisa que você me passou isso. Então, assim, é uma coisa que você fica agora cronometrando todo mundo. Você vai levando, que coisa boa a gente vai levando para frente. Então, gente, tá tomando água? Quanto que vocês tomaram de água? Eu já dei uma garrafinha para cada uma das minhas meninas de 1 litro. Que daí tem que tomar. Se tomar 2 daquelas já é 2 litros no dia junto comigo ali, né? E eu fico, que cor que é o xixi? Porque você me fazia essa pergunta. Então, são coisas que as coisas boas a gente leva para a vida. E fez toda a diferença. Por isso que eu falo, se as pessoas assistirem uma live sua ou ver as caixinhas de perguntas, suas respostas, eu duvido que se elas estiverem passando pelo que eu passei ou pelo que o colega está passando, não vai clicar lá e querer saber um pouco mais do que você pode fazer. Porque aquilo ali não é um grão de areia. É muito pouco devido à grandiosidade do que você pode fazer para que uma pessoa comece e termine o tratamento bem. Porque eu sei que não é fácil a pessoa estar enjoada ou chegar lá para fazer aquilo e não conseguir fazer aquilo. Então, faz toda a diferença. É só entrar em contato, gente, porque não tem preço, não tem nada que pague você ficar bem, né? Você terminar, você sair da químio e conseguir ir trabalhar, entrar numa reunião, sabe? Bem. Então, e ainda de quebra, emagrecer 13 quilos. E Sim. bem. Cida, tem uma pessoa que perguntou como eu faço o tratamento. Depois que eu interrompi a live com a Cida, eu vou falar, né, sobre o tratamento, vou falar como é que a pessoa pode adquirir hoje já essa oportunidade, mas eu quero fortalecer uma coisa que eu acho que eu não falei para você. Eu nunca foquei no seu peso, porque a gente estava caminhando para a remissão. Depois da remissão é outra história. Então, eu nunca foquei nisso. E aí, quando você chegou na remissão, quando chegou no momento em que a gente estava finalizando o nosso acompanhamento, eu falei, Cida, agora, e já tinha colocado essa sementinha, né, da atividade física e tudo mais, no momento em que você reduziu 13 quilos de gordura do seu corpo, você aumentou e potencializou a sua chance de chegar mais perto da cura. Você saiu da remissão e você já está caminhando perto da cura. Porque célula de gordura é um dos principais alimentos do câncer. Célula de gordura nossa, não gordura que a gente come do alimento. Sim, sim. Existe um terrorismo de que gordura faz mal e de que proteína faz mal. Pelo contrário, gordura na quantidade adequada e proteína na quantidade adequada são os dois grandes aliados no tratamento do câncer. Mas você precisa ter alguém que tenha conhecimento para falar quanto você vai comer de gordura, quanto você vai comer de proteína, quanto você vai comer de arroz, assim como eu fiz com você e faço com todos os pacientes. Então, no momento em que você chegou nesses 13 quilos de redução de gordura, e uma das coisas que ajudou muito, em primeiro lugar a alimentação e depois a atividade física, você saiu do lugar da remissão e começou a caminhar para a cura. Amém. Eu não te falei isso antes, né? Porque tudo tem um momento Não, para falar. Tudo tem não, você uma não tinha hora me para falar. falado. Tudo tem um momento, tem uma hora. Então, hoje é a hora. Então, parabéns pela essa conquista da redução dos 13 quilos. Isso é mérito só seu, você sabe muito bem disso, eu sempre te disse isso. Eu trago orientação com experiência, mas não adianta nada eu falar para os meus pacientes, ele desligar o bate-papo particular comigo e não seguir. A gente sempre conversou disso. Sempre conversamos. Isso mesmo. Não tem E você como. sabe que é muito louco. Porque assim, todos têm. Gente, porque é que as pessoas não me conhecem, claro. Mas eu sou uma pessoa que eu era
Eu tinha aversão a exercício físico. Eu não gosto. É uma coisa que eu não gostava. Ao ponto de eu comprar uma esteira e caminhar todos os dias. Comida, eu como de tudo. Eu como absolutamente de tudo. Porém, na quantidade correta, da forma correta que você me indicou. E isso eu levo para a vida, desde que nós começamos lá atrás. Até hoje é a mesma coisa. Não muda. O hambúrguer que você ensinou, tudo continua a mesma coisa, porque agora só regras aqui em casa. Açúcar eu não como mais. Como, minto, num aniversário, numa coisa esporádica, um dia na semana. Só que antes eu abri uma caixa de bombom, eu comia caixa de bombom. Hoje em dia não, você pega um bombom, você come já tá ótimo. Que aí a consciência já pesa. Você já fala, meu Deus do céu, por que eu vou comer tanto açúcar? Esse açúcar não faz bem. Então, são coisas que você foi passando e a gente vai absorvendo de acordo com o processo. E é isso que faz o diferencial. Não é uma coisa imposta. Não é uma coisa que fala, você vai parar. Não. Você pode, Cida. Se você não conseguir ficar sem, pode. Mas tenta sem. Tá aí a diferença. Você não falou, para agora. Não. Aí a hora que você vai testar, fala, mas isso aqui faz tão bem, eu consigo, por que eu vou voltar naquilo, né? Então, todo mundo que está passando por esse processo, primeiro, não percam a fé, que Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece sem que Ele queira. Porém, Deus sempre colocou pessoas muito boas na minha vida. Sempre. Principalmente nesse momento do câncer. Eu tenho um amigo que é o meu anjo da guarda, que Deus tem que guardar ele, dar muita saúde para que ele, por tudo que ele me fez, ele grudou na minha mão e não soltou mais. Colocou o Alexander na minha vida. Eu não canso de falar isso, porque eu acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter e tem que demonstrar. Eu sou grata a Deus e o universo, Alexander, porque eu tô bem, eu estou curada, porque o câncer já foi. Eu tirei ele e fiz todo o processo. Então, claro, a gente tem todo um processo ainda, mas o câncer já não existe mais, está tudo certo. E sozinha eu não teria conseguido. E você sabe que uma coisa que eu falei, e falei para você, mandei para você no coisa, e passei para a enfermagem, né? Que nem todos os anjos usam asa, né? Tem alguns que usam jaleco. Então, não é isso, de verdade. Pessoas que predispõem o tempo para ajudar o outro. Então, você poderia ter tanto conhecimento e guardar para você, mas não seria conhecimento e você não estaria ajudando tantas pessoas, como várias pessoas eu já vi você ajudando, e eu que agora sou prova viva disso. Você sabe que às vezes a gente acha que é um monstro, gente, que é um bicho de 7 cabeças a alimentação. Tô falando que não é. Clica lá e vai ver. Não é. Você consegue comer de tudo, ser feliz e ficar mais leve ainda. Claro, não era o meu foco, porém estou muito feliz. Tá usando uns números a menos na roupa, abdômen mais fino, né? Legal. Que às vezes na balança não é tanto, né? Mas eu faço o controle com a fita métrica e quando a gente começa a perder as roupas é porque o peso está indo embora mesmo. Então, não era o foco. Porém, com tudo isso, tá tudo ótimo. Meus exames de rotina estão bem, estão bons, né? Então, é isso. É essa diferença e que só tem que ter um pouco mais de esforço e de querer que Deus faz a parte dele, mas faça a sua também, né? E temos o Alexander aí para ajudar. Então é só a gente dar uma mãozinha, que eu tenho certeza que qualquer pergunta, qualquer coisa, ele vai. Ele ficava o tempo. Meu horário não batia. Você abria, eu mandava mensagem para ele responder no outro dia, ele respondia na mesma hora.
Então, não dormia com dúvida, não dormia preocupada. E eu acho que se você quer viver, se você quer fazer a diferença na sua vida por alguém, para o filho, para o marido ou para você mesma, tá aí toda a diferença. Que legal. E Cida, é muito natural para você hoje, né? Uma alimentação focada para remissão, é diferente da alimentação saudável, porque a gente precisa cuidar de alguém que teve um problema de saúde, hoje eliminou. E tem um ponto importante, é tão natural para você alimentação que lá atrás teve alguns nãos que eu falei para você e você vai se lembrar. Mas ele é tão comum, esse não, que ele não faz parte de você e nem vai fazer. Que são chazinhos milagrosos, que são suplementinhos milagrosos, que são os temperinhos milagrosos. É tão natural para você que isso é não, que às vezes a pessoa que está me vendo aqui, que está ouvindo, fala assim, ah, não, então ele liberou tudo. Não, tem coisa que é proibida. E eu falo isso nas lives direto Sim, porque açafrão, né? eu falo isso direto na live porque às vezes isso pode ser o caminho mais rápido para ela chegar na remissão, a mulher ou o homem. E um dos pontos que eu trago é um ensinamento maternal, ou um ensinamento de vó, que é muito ajuda quem não atrapalha. Então, açafrão não é legal para quem está fazendo tratamento, babosa não é legal para quem está fazendo tratamento, linhaça não é legal para quem está fazendo tratamento, IP roxo não é legal para quem está fazendo tratamento, fosfetanolamida não é legal para quem está fazendo tratamento. Existem muitos nãos, mas a Cida ela entrou num ritmo tão saudável que ela nem lembra mais que isso é não para ela. E é não até hoje. Não faz parte Então, da minha vida, não faz esse tipo parte da de vida coisa. dela. Então, às Não. vezes, a pessoa ouvindo você, ah, não, então o Alexander liberou geral. Não, tem coisas que são proibidas e isso são ditos, esses assuntos são falados rotineiramente nas lives e eu até abro esse espaço para chamar a atenção disso, que é muito comum o pensamento de farmácia. A Cida vai entender isso. Não tem como a gente resolver uma doença crônica como o câncer com um pensamentinho de farmácia de que única e exclusivamente a quimioterapia vai resolver você. Não vai. A Cida infelizmente mostrou pacientes que não seguiram uma nutrição correta e faleceram durante a quimio. Pacientes que não seguiram uma nutrição correta e tiveram queda da imunidade. Pacientes que não seguiram nutrição correta e tiveram cardiotoxicidade, que é a toxicidade no coração. Então, toda alimentação, vou falar de você, da Cida, foi para proteger o seu coração, foi para proteger o seu intestino, foi para proteger você de ter uma maravilhosa imunidade e diversas outras coisas que eu nem falo, porque senão eu teria que ficar um ano só apontando tudo que eu fiz para ajudar os 10 trilhões de células, 10 trilhões com T de tapioca, que você tem no seu corpo. Na verdade, é bem isso. Para mim, hoje em dia, a alimentação que eu falo, que é. Porque para mim já não faz parte. Os nãos que você me falou é não para sempre. Então não faz mais parte da minha vida. Então, para mim, isso já nem existe mais. Eu deletei da minha vida. Né? É a mesma coisa do o óleo de soja. Não faz parte, isso aí não existe mais para mim. Porque é uma coisa que me faz mal. Então, não existe mais, não compro mais, não, eu não compro na minha casa, já se estendeu para a casa da minha mãe, ninguém compra também, e o que eu puder tirar dos meus amigos, eu vou tirando. Porque o óleo de soja não faz bem. Então, foi não, é não. E eu não faz parte da minha vida isso mais. Leite, o leite que os leites que você permite são aqueles que vencem em 15 dias, até 15 dias, ou o leite o leite em pó, o ninho. Então, assim, esses ok, os outros para mim não existe, porque já não cabe, não faz bem, então não faz mais parte da minha vida. Esses temperinhos aí, não compro, não faz parte da minha vida, não existe mais para mim, né? Então, os nãos que você falou, que são os nãos que é não, você mostrou o porquê não. Não faz bem. Se eu quero uma remissão, não faz mais parte da minha vida. Então, os nãos que você falou, tem não.
mas são os nãos que você me explicou o porquê não. E eu entendi que não faz parte porque eu quero ficar bem. Então, é não. A gente tem que saber ouvir e entender. Você explicou e eu entendi. Então, eu não vou levar. Porque também não adianta eu desligar a live. Ah, não, mas só vou comer hoje um pouquinho de açafrão. O Alessandro não tá vendo mesmo. Tá, mas a remissão é minha. Eu tô enganando quem? O que adianta depois eu ir na químio e falar para você, nossa, Alexander, só tô enjoando mais. Ficar tomando um monte de café com açúcar refinado e, ai, Alexander, só tô engordando, enjoando, tô horrível, não tô legal. Mas tô fazendo o que você tá pedindo para fazer? Não, né? Então não adianta. Então não, deu certo para mim porque eu segui 100% do que você me falou. Na quantidade correta, com os alimentos corretos e tirando tudo aquilo que não faz parte para uma boa alimentação. Tudo que industrializados, tudo que não faz parte de uma boa alimentação foi tirado. Então já não existe mais para mim. Não faz mais parte, né? Claro que eu não sou um ET. Os amigos têm, mas eu não sou obrigada a comer também. Se eu sei que me faz mal, não faz mais parte de mim. Então, tem que saber ouvir e fazer o correto, né? Porque é aquilo. As pessoas que começaram a fazer a químio comigo, 2 ou 3, sem mentira nenhuma, finalizaram junto comigo bem. Uns foram parando na metade do caminho porque faleceram, outros porque, infelizmente, a imunidade cai, outros porque o coração não aguenta, tinha muita dor de cabeça, muito enjoo, enfim, por N motivos, né? Que eu falo que eles não têm fé? Não, todo mundo tem fé, principalmente nesse momento. Mas tinha algo errado, claro que tinha. Alimentação. Hoje eu sei que é a alimentação. Porque fé, cada um na sua religião vai ter, porque todo mundo quer viver. Então, por que eu consegui? Não sou eu que consegui, não. Era só querer e mudar, né? E pegar a rédea de tudo isso e fazer a diferença, né? Mas é que as pessoas acham que não. Eu sigo várias pessoas que passam pelo tratamento do câncer, até mesmo para entender, conversar, trocar experiências, né? E tem umas pessoas que você vê que terminou a químio, passa no fast food para comer. Como que se termina a quimioterapia, faz a químio hoje e já passa no fast food para comer? Você não vai ficar bem. Acabou de fazer a químio, vai colocar um monte de gordura e comida industrializada para dentro, você vai fazer o quê? Colocar tudo para fora, vai te dar enjoo, vai te dar dor de cabeça, não sei o quê. Vai chegar na próxima químio, pior ainda, e você sai e vai comer de novo. Sai, leva uma fruta para ver se não vai melhorar. Conversa com a Alexander para ver o que dá para não me levar. Eu levo minha frasqueira. Onde eu vou, eu levo a minha marmita. E ali tem de tudo. Ali tem de tudo. Eu nunca passei no fast food depois de uma químio. Chego no carro, abro a minha marmita. Lá tá a minha salada de fruta, lá tá a minha sementinha, lá tá a minha água, tá meu suco de fruta natural. Não tem coisa industrializada, né? Então tem que saber ouvir e seguir corretamente. Não tem jeito. Conta uma coisa para mim, que é legal ouvir você, porque você tem uma experiência de outro lado, né? Eu passei pelo câncer, passei pela remissão, você passou agora no começo do ano de uma forma intensa e, graças a Deus, não precisou fazer nenhuma interrupção na quimioterapia, porque Não. vários pacientes interrompem e isso vai só prorrogando o tratamento. Eu não vou nem falar que não vai curar, não é a minha intenção. Mas a pessoa para uma semana, ela vai ter que fazer mais uma semana na frente. A pessoa para um mês, vai fazer mais vezes. Com certeza vai prorrogar. Exato. E uma das coisas que você me falou é assim, Alexander, eu não fui no nutricionista, não fui no nutrólogo, porque eu só via não.
eu vejo o nutricionista como não, o nutrólogo como não. E você percebeu que você tinha muito mais sims do que nãos, como você falou durante todo esse tempo nosso. Mas o que você acha que, além do não, as pessoas não procuram um nutricionista durante esse período intenso chamado câncer? Porque uma coisa é ouvir o não, mas essa é uma objeção, né? Algo que você tinha. O que você acha quando você conversava com as colegas de químio ou com outras pessoas? E eu sei que você incentivava elas passarem, não necessariamente no Alexandre, eu sei que você falava em mim, mas você falava, tudo bem, não quer passar? Passa no nutricionista, Sim, procura um. sim. Qual que era a principal objeção? O que as pessoas falavam do porquê não passavam no nutricionista? Conta para mim. Na verdade, não era nem o porquê não passar no nutricionista. A questão é que as pessoas acham, Alexander, eu tô com câncer, eu vou passar no oncologista, ele já vai resolver tudo. Não, ele não vai. Por que ele não vai? Mas ele é um médico, ele tá lá para isso. Sim, ele tá lá para isso. Mas não só para isso. Aí que tá a grande diferença. O oncologista, ele é um médico formado, especializado e competente para isso. Tanto é que eu tinha um ótimo oncologista. Só que o oncologista, ele está preparado e estudou para quê? Ele faz ali uma junção de drogas, que é o que tem que ser feito, porque químio você tem que ser bombardeado por isso, não tem jeito. E ele estudou para isso. Que ótimo que a gente tem um oncologista, né? Mas ele vai te bombardear com drogas, aí vai te dar um enjoo. Vou falar vou falar sem citar nomes de uma pessoa que fazia as químios comigo e ela tinha muito enjoo, muita dor de cabeça, o intestino dela prendeu, enfim, deu muito ruim ali, deu muito ruim. Mas por quê? O oncologista, ele vai te dar as químios. Tá bom. Te bombardeou com as químios. Me deu enjoo. Tô muito enjoada. Vou te dar um remedinho para enjoo. Doutor, mas me deu prisão de ventre. Vou te dar um outro remedinho para prisão de ventre. Doutor, mas agora soltou meu intestino. Então eu vou te dar um remedinho para não sei o quê. É só remédio. E remédio é droga, né? É muito. Então, imagina, uma pessoa que já está debilitada tomando a quimio. O organismo já está todo ali num conflito que só droga. Aí te deu um enjoo, porque o estômago fica sensível. Aí eu vou te dar um remedinho para o estômago. Aí esse remedinho que dá um problema não sei na onde, dá uma dor de cabeça. Eu vou te dar um remédio para dor de cabeça. Aí eu te dou um remédio para dor de cabeça que vai atrapalhar o seu intestino. Aí eu te dou. E aí, aonde fica a água que você tem que tomar? Aí, eu tô com dor de estômago. Então, em vez de eu comer uma coisinha leve, eu acho que é fome. Daí eu vou fazer o quê? Comer um monte de gordura. Mas daí prendeu meu intestino. Então, vou tomar um remédio agora para soltar o intestino. Então, o que você faz? Você só bombardeia mais ainda o seu organismo com mais remédio, que é droga, e comida que desproporcional. Aí é que eu falo. É o desconhecimento, não tem nem essa palavra, mas o desconhecimento do que está acontecendo para eu poder melhorar isso. Mas foi o oncologista que deu o remédio, Cida. Ele deu a químio, ele deu um remédio para dor de cabeça, ele deu remédio para o intestino, ele deu remédio para o estômago, ele deu remédio para isso, aí dá alergia, dá remédio para alergia. É só droga. Aí é que tá a diferença. E conversando com essa moça. Porque todos eles, de verdade, eu converso e aí o que eu levava na hora de fazer químio? Eu ficava só 2 horinhas tomando químio, graças a Deus. Mas assim, o tempo que você tá ali tomando químio, às vezes te dá uma fome, uma coisinha. Então, o que você faz? Eu levava minha banana, eu levava uma fruta picadinha, eu levava minhas sementinhas, que eu falo, que é a castanha do Pará, não sei o quê, para você beliscar, e a garrafinha d'água. Enquanto a colega do lado levava pão com manteiga, e uma garrafa de café com leite com açúcar, ou um sucão industrializado, ou Coca-Cola e coxinha. Então você imagina, você já tomando a químio, porque o oncologista passou, claro,
Mas aí, deu enjoo. Aí, peraí que eu tenho um remedinho aqui para enjoo. Não! Aí é que faz a diferença. Eu não preciso procurar um nutricionista, Cida, porque eu já tenho, hoje eu tô, nossa, eu já passo no oncologista. O que o nutricionista vai fazer? Então não é nem aversão ao nutricionista, é que eu já passo no onco. Ele já dá tudo, ele já dá químio, dá remédio para enjoo, dá remédio para o intestino, que dá remédio para dor de cabeça. Então, se ele já dá todos esse remédio, o que o nutricionista vai fazer se ele só cuida da alimentação? Ele não só cuida da alimentação, ele cuida para você não ficar sentindo tudo isso que você está sentindo e eliminar todos esses remédios que você está tomando, porque você já está tomando uma carga enorme de droga, que é a químio. Eu passei a minha químio, as minhas 16 químios, sem tomar um único remédio. Absolutamente nenhum. Nem para dor de cabeça, nem para enjoo, nem para alergia, nem para o coração, para nada. A única droga que eu tomava era as quimioterapias. Mais nada, Alexander, além da minha água, da minha fruta nos dias das quimios. Então, assim, não é nem a aversão ao nutricionista, é a falsa ideia de que se eu já tenho câncer, eu já estou sendo tratada por um médico, eu não preciso de mais nenhum médico, porque eu já tenho todos os remédios aqui. É a falta de informação. Porque a sua cura está na alimentação correta. Claro que tem a químio, mas assim, gente, uma boa parte é a alimentação correta. Então, é essa a diferença. Tinha gente que já entrava para químio com Coca-Cola, tomando Coca. Coca, e aí vai e já come uma coxinha, daí já sai dali que já quer passar no coisa do lado para comer mais salgado, que está com fome. E a diferença, a única diferença que me dava é eu levar a minha frasqueira cheia de coisa também. Não era que eu ficava com fome, era cheia de coisa. Levava minha água, levava meu suco, levava minha fruta, minha laranja picada, minhas sementinhas que eu chamo. Então, não é nem um problema com o nutricionista, é a falsa impressão de que o oncologista vai resolver tudo. Não. Ele vai cuidar do tumor. A função do oncologista é diminuir isso aí. Com a químio, ele diminuir o tumor. No meu caso, eu já tinha tirado o tumor, mas tinha que matar as células cancerígenas. Então, essa é a função dele. Ele não está preocupado se você vai comer batata frita ou não, se vai te dar enjoo ou não, porque ele vai te dar um remédio para enjoo. Só que não vai adiantar. O nutricionista tem um papel muito importante junto. Eu acho que, volto a falar, o Sistema Único de Saúde ou qualquer outro médico, oncologista, eu não sei se funciona assim, mas eu acho que não, deveria ter um nutricionista junto. Deveriam trabalhar junto, devia fazer parte do tratamento oncológico da pessoa. Porque aí sim, o oncologista entra com a expertise dele, mas eu tenho nutricionista para trabalhar a parte da minha alimentação. Aí a junção dos dois ia ser sensacional. E o que você está falando, Cida, é incrível, né? Porque é bom ouvir, né? Você sabe que eu ouço mais do que falo, inclusive na consulta, né? Para que eu possa fazer uma direção melhor. E é essa falta de informação que tem derrubado a maioria dos pacientes com câncer. E eu vejo muito isso. Eu ficava abismada, Alexander, de ver, às vezes, eu fazendo o meu tratamento, de ver as pessoas com ânsia de vômito, de ter que parar. Mas assim, parava e você descia depois para ir embora, você via a pessoa tomando Coca-Cola. Então, assim, isso me dava. Eu falava, gente, por isso que eu falo, o oncologista tinha que andar junto com o nutricionista. Deveria fazer parte do tratamento oncológico, né? Para a pessoa falar, olha, por exemplo, olha, se dá, agora você vai passar por um oncologista. Já tinha que ter o oncologista junto com o nutricionista, né? Para eles entenderem a falta de informação. Porque eu não tô bem, mas eu vou colocar mais droga para dentro. Aí eu ponho para fora, daí eu tomo de novo e aí o corpo não aguenta.
O corpo não aguenta. É bombardeado com muita droga, né? Um que o oncologista passa e o outro que você coloca para dentro, achando que é alimento. E não é. E é comum, Cida, assim, o que você está falando, e você falou que poucas pessoas chegaram até o final junto com você na químio, Pouquíssimas, pouquíssimas. os meus pacientes falarem que eles são os melhores pacientes da quimioterapia. É muito comum. Eles são os que são elogiados pelo médico e pela equipe de enfermagem. É o comum, sim. Os Mas pacientes mesmo, é muito é o comum. louco. Porque eu chegava, porque assim, a gente tem que aferir a pressão, você sabe, né? Aferir a pressão antes de começar a químio. A minha pressão é 12/8, sempre foi. E ela não alterou na químio. Enquanto as pessoas estavam com 17, que eu não sei por quanto, 18, que eu não sei por quanto. Ah, o senhor não pode fazer a químio. Ah, não sei o quê. E eu sempre falei para eles que todo mundo deveria ter um acompanhamento com o nutricionista. Porque eles servem chás, bolachas, né? Eles passam servindo, porque tem pessoas que fazem 6, 8, 10 horas de químio, né? E aí eu sempre falava, ah, o chá tem açúcar, né? Não, não tomo. Ah, você está fazendo regime? Não, não, eu sempre brinquei, né? Não, não preciso fazer regime. Meu corpo já é perfeito. Eu só não como mais açúcar, devido a um acompanhamento que eu faço com o nutricionista. Então, mas é por isso que você está bem desse jeito. Então, eu sempre ouvi isso, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Ah, mas então é por isso que você tá bem desse jeito. Sim, é por isso. E até uma dessas moças mesmo. Falei, por que come? Traz uma fruta, traz uma água. Não precisa ficar tomando coca. Você economiza no bolso e na saúde também. Não precisa ficar tomando coca. Isso é o quê? 9, 10 horas da manhã. Né? Não precisa. Então, assim, de verdade, olha, eu acho que devia ser o quê? Umas 70, 80 pessoas por vez. Que é o dia todo, né? Fazendo químio. Então, é muita gente. Então, você imagina. Se chegaram bem, eu sei que eu cheguei muito bem, que eu fiz até discurso. Mas eu passei pelo nutricionista, né? Então, é diferente. Mas, assim, eu acho que 2 ou 3 pessoas que não pararam na metade do caminho. Que começaram comigo. Então, Parabéns pelo seu comprometimento, porque não adiantaria nada eu falar para você o que é necessário de acordo com o seu peso, de acordo com a sua altura, de acordo com o ciclo de quimioterapia, de acordo com o tipo de tratamento que você começou, que primeiro foi cirurgia para depois falar químio, isso se você mesmo. não tivesse seguido. Então, até uma perguntou o que vai comer. Então, para que a gente possa saber exatamente o resultado que você vai ter, assim como a Cida teve, são várias perguntas que eu faço para entender em qual fase do tratamento você está e o que vai ser melhor para você consumir ou não consumir. Não é uma receitinha de bolo, né? Às vezes as pessoas podem ter uma vaga ideia de que o câncer é só você pegar uma receitinha de bolo e aquela receitinha você segue e consegue. Não consegue. Receitinha de bolo você faz um bolinho. Para a bomba chamada câncer, você precisa de um nutricionista com experiência para te direcionar, porque não dá conta a receitinha de bolo. Ou Não dá acabar conta. com essa ideia de que, então tá, eu conheço a Cida e a Cida me passa o que o Alexander falou para ela. Vaga ilusão. Vai dar ruim. Porque eu É. sou a Cida, eu tenho um peso, eu tenho uma característica, é um tipo de tumor e é individualizado. Vai pegar o que é bom para mim, coloca no seu corpo, só piora a sua vida. Sim. Né? Não tem que acabar, parar com isso. Ah, não, mas se foi bom para a Cida, não foi bom para a Cida. A Cida, que pesava 80 e poucos quilos, com 1,60 de altura, que tinha um tumor tal, que descobriu na época tal, mas o exame de sangue estava tal. Então, o tratamento é individualizado, né, gente? Assim como cada pessoa é um indivíduo diferente, né? É. E tem uma coisa interessante, Cida, que você falou e eu faço isso de forma natural, que é parar com esse besterol de integral. Até
teve uma sugestão de uma seguidora que falou: tomar mais água, frutas e cereais integrais. Cereal integral não é o caminho para a remissão e nunca foi, né? Então, existe uma falsa ideia de que quem come cereal integral está protegido. Por sinal, ele pode estar piorando a saúde dele. Eu estou me especializando mais ainda sobre contaminantes em alimentos. A doutora Adriana Pavanese, que é uma das maiores autoridades no Brasil de contaminantes, ela se surpreendeu porque ela falou que eu sou o primeiro nutricionista que não fala para comer coisa integral. E ela ficou feliz porque vários alimentos integrais têm contaminantes não adequados para a saúde. Então, falou: nossa, você é o primeiro nutricionista a falar para não comer integral, porque eu estou cansada de ver nutricionistas falando. E ela é autoridade nacional e seguindo o protocolo que é mundial. Isso aí já é conhecido, já é sabido. Cereal integral não é o caminho para a saúde da remissão. Então, é sempre aquela receitinha de bolo de que tem que fazer cerealzinho integral, que tem que fazer coisinha e tal. É o primeiro caminho para piorar. Não funciona dessa forma. De novo, a receitinha de bolo, percebe? Então, que legal que você comentou, porque aí não parece só que o Alexander está falando. Lá no começo da live você falou: Alexander não entrou nessa ondinha de De tudo integral. alimentinho integral. Não entrou, porque isso é receitinha de bolo que não funciona para os pacientes com câncer. Não resolve, né? Então, que Quando a legal. gente começou aqui em casa era tudo integral. Você ainda falou, você vai economizar, você está gastando o quê? Tudo muito mais caro, né? E eu estou economizando mesmo, que agora a minha vida é um arroz normal, é um macarrão normal, é vida normal, né? Todo mundo Sim. pode vir comer na minha casa, que não vai ter que ficar comendo coisa integral, porque todo mundo só comia coisa integral aqui em casa. Sim, E ó, a não. pessoa está perguntando, Adriana, seria o arroz integral? Sim, não precisa comer arroz integral, não precisa comer granola, não precisa comer outras coisas integrais, que muitas vezes esses alimentos têm mais contaminantes do que aquele que é polido, que já foi retirado dessas películas. A função do integral, a verdadeira função do integral é fazer o intestino funcionar. Quem faz isso é fruta, verdura e legume na quantidade adequada. Não precisa comer granola, não precisa comer flocos disso, não precisa comer arroz integral, não precisa comer não sei o que integral. E se a gente está falando de arroz integral, a Mi falou, ela falou assim: eu estou falando do grão. E eu estou falando exatamente do grão integral. É esse cara mesmo que eu estou apontando dele e falando que não é o caminho. É esse cara que eu estou falando. De novo, a receitinha de bolo. Adriana, podem procurar, doutora Adriana Pavanese, uma das maiores autoridades em contaminantes ambientais. Eu estou me especializando mais ainda, estou estudando junto com ela desde micotoxinas, desde metais pesados, desde substâncias que são liberadas do plástico que entram em contato com o alimento, que as pessoas não têm nem ideia e estão seguindo o mundinho que é divulgado pela internet, o mundinho do caminho integral. Não resolve, não funciona a vida do paciente, né? Cuidado com isso. Mas era isso, Cida. Eu quero agradecer você aqui por estar presente, por você trazer esperança para outras pessoas. Agradeço muito a oportunidade de você divulgar a sua história, né? Porque isso pode abrir a mente da pessoa e falar: opa, peraí, eu preciso seguir algo específico que eu não sabia, que o nutricionista ele reduz o efeito colateral da químio, que ele ajuda na remissão, que ele potencializa o efeito do tratamento da químio, que eu não vou ter baixa de imunidade, que eu não vou ter baixa tendo anemia, que eu posso reduzir problemas como dor de cabeça, problemas intestinais e tudo mais. Então, esse é o principal foco, né, a principal direção do nutricionista, potencializar a chance sua de remissão, que é nos exames de sangue e imagem, você não ver mais a presença do câncer. Esse é o primeiro caminho da remissão. O segundo é a cura, que você já está caminhando para ele, porque você perdeu 13 quilos de gordura. Gordura é o alimento a gordura debaixo da pele é o alimento do câncer, gordura em excesso. E você tinha um pouquinho mais de gordura que a gente sabe, né, Cida? Sim, sim. Tô 13 quilos mais leve, mais É. feliz. E agora, com essa notícia, é melhor ainda, né? Porque você não tinha me falado dessa questão Não, da gordura, tudo tem né? seu Então, tempo. para mim, não, nem tava É. nesse foco, não. Sim, sim, Mas fiquei muito feliz, assim. Tô 13 quilos mais leve e sem sofrimento, né? sim, sim, sem dúvida. Sem sofrimento nenhum, nenhum, nenhum. Tranquilo, muito tranquilo.
Né? Que legal. Cida, quero agradecer você. Eu vou continuar com o pessoal aqui, que eu vou falar do programa para quem quiser acompanhar comigo, né? Realmente ter essa oportunidade que você teve de ter meu acompanhamento individualizado. Mas eu agradeço muito de coração o que você fez pelas pessoas que estão aqui. Você não tem ideia, mas talvez algum dia alguma pessoa chegue para você e fale, ó, sabe aquela coisa do nutricionista? Eu fui, segui o Alexander e conquistei aquilo que você conquistou também. Ou eu consegui ajudar a minha família a enxergar uma coisa que eu não tinha enxergado, ou eu consegui me preparar para estar no casamento da minha filha, ou eu quero estar ao lado da minha filha, eu sei o quanto é importante eu enfrentar o câncer com todas as armas, seja arma médica e arma nutricional. Então você não tem ideia de quanta esperança você traz para uma mãe que quer ver a filha crescer, de uma mãe que quer ver a filha casar ou quer ver o filho casar, o filho passar na universidade. É fundamental a gente buscar todas as ferramentas conhecidas para que a gente possa enfrentar o câncer de uma maneira em que você vai derrotá-lo e não o contrário, ele derrubar, como infelizmente algumas colegas que você teve foram derrubadas por Sim. falta do conhecimento nutricional. Tem que acabar esse terrorismo, né? E a gente tem que estar aberto, Alexander. A gente tem que estar aberto às informações. E assim, claro que não é fácil. Nunca ninguém disse que seria fácil. Não é. Mas você me falou uma frase que é: nós não estamos sozinhos. Então, eu pude contar com os amigos, com o médico oncologista, que ele é excelente. Fui muito acolhida. Que Deus abençoe muito ele, o Dr. Elton. E você, Alexander, como nutricionista, que Deus continue lhe abençoando. Que você possa conseguir levar, dê muita saúde, né? Porque a gente com saúde a gente consegue o resto. Então que Deus lhe dê muita saúde, continue lhe dando sabedoria para guiar e trazer mais esperança para essas pessoas, as pessoas que estão desacreditadas, pessoas que acham que tudo acabou e não acabou. Então que deem atenção a isso, que gente procura, não ache que o oncologista resolve tudo sozinho. Procure o seu nutricionista. O Alexander, que tem prioridade, propriedade, que fala com conhecimento de causa sobre a remissão do câncer. Então, é a melhor escolha que eu fiz na vida. Então, muito obrigada. Se eu estou aqui hoje, Alexander, falando com você e com muito prazer que eu estou falando aqui hoje, tá? Obrigada mesmo. Obrigada de coração. Que Deus continue abençoando você e a sua família, viu? O que você faz, você não consegue dimensionar o trabalho que você faz na vida das pessoas. Muito obrigada, viu? Que Deus continue lhe abençoando. Imagina, obrigado. E tem várias pessoas que mandaram vários coraçõezinhos para você, viu, Cida? Não foi para mim, não, foi para você, chamando você de guerreira. Acho que são pessoas da sua família. Tem uma que colocou: que evolução, acompanhei desde o começo, maravilhosa. Equipe profissional, a DMGS Gabi, não sei se ela conhece você. Ah, ela é uma psicóloga. Olha que legal, que bom. E outras pessoas mais. Boa noite, Cida. Obrigado pelo seu depoimento. As pessoas agradecendo o seu depoimento, porque, como eu falei, é uma esperança para pessoas que estão no meio da escuridão. Estão no meio da escuridão e não sabem o que é o câncer. Elas nunca enfrentaram o câncer. Elas não fazem nem ideia. Elas só ouviram falar. Então é muito mais fácil quando você ouve alguém que foi bem cuidado e chegou na remissão. É muito mais natural. A pessoa falou: pô, tem uma luz no fim do túnel. É isso Não mesmo. preciso desistir. Não precisa desistir, mas que tenham a consciência de que sozinho nós não conseguimos. Sozinho a gente não consegue. Ah, mas não, gente, tem coisas que a gente consegue. Lavar louça eu consigo fazer sozinha às vezes, né? É diferente. Agora a gente está falando, volto a falar, não é um joelho ralado. Então, faça a sua parte. Cada um tem uma importância muito grande. Sozinha eu não teria conseguido. Eu tenho Deus, eu tenho os meus amigos. A DMG é uma querida. Nossa, ela é sensacional na minha vida. Então, sozinha a gente não consegue, né? Então, sou guerreira, sim, claro que eu sou, porque eu decidi viver, né? Eu tenho a consciência disso, mas sozinha essa guerreira não teria conseguido. Então, Alexander,
Muito obrigada. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Eu sempre assisto as suas lives, vou continuar assistindo, porque eu sou sua fã agora. Eu amo ver o quanto você faz, as caixinhas de perguntas, às vezes eu não mando nada, mas fico lá vendo que as pessoas mandam, porque eu acho isso sensacional, a maneira com que você responde. E eu tô aqui também, se algum dia precisar de alguma coisa, tô aqui. Tá bom, Cida, obrigado de coração por mostrar a sua história, por trazer esperança. Você está abrindo uma porta espiritual para pessoas que muitas vezes não acreditam em Deus, abrindo uma porta de oportunidade para alguém que não conhece a alimentação correta para o câncer, que é diferente da alimentação saudável. Existe Sim, alimentação saudável, que é para o atleta, para o cara que não tem doença. Existe alimentação para remissão, que é totalmente diferente, não mas tem sem nada a ver. besterol. Não tem Eu tenho em casa um atleta, né? A alimentação dele não tem nada a ver com a minha, assim, que é para remissão. sim. Claro que nós tiramos coisas que são saudáveis para mim, a gente levou para a família, né? Igual óleo de soja ninguém mais usa. É diferente, mas a alimentação dele não tem nada a ver com a minha, né? Que a Legal. minha é para remissão do câncer. Sim. E conta comigo, você sabe que eu sempre estou aberto para ouvir você. As caixinhas estão abertas para todos, viu? Não se sinta excluída. Faça perguntas se você quiser, tire dúvidas se você quiser. Você é sempre muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter o privilégio de encontrar você, de ter encontrado e de ter conduzido você para esse caminho especial que foi a remissão. Muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo que está acompanhando a live, né? Se a gente puder ajudar, acompanhe o Alexandre, gente, vão lá, porque ele tem muito, muito a oferecer. Que legal. Cida, eu vou pedir só para você desligar o seu vídeo, que acho que está no cantinho, aí eu continuo com o pessoal aqui, viu? Mas depois a gente vai se falando, tá bom? Com certeza, Obrigado por beijo. tudo. Deixa um abraço para todos aí e parabéns pela sua história, parabéns pelo seu comprometimento. Você se comprometeu a se libertar da doença. Você não só se interessou pela alimentação, você não ficou curiosa com a alimentação, você se comprometeu a se transformar. Obrigada, Alexander. Beijo, fica com Deus. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Eu vou tchau. continuar com vocês aqui. A Cida é minha paciente. Ela deixou um depoimento lindo sobre a questão da remissão do câncer. Ela que teve câncer de mama e não sabia qual que era o caminho que ela ia seguir, qual que era a melhor estratégia. Ela mostrou aqui para nós que não funciona esse caminhozinho de alimentação saudável para quem fez tratamento do câncer, não funciona esse caminhozinho de só comer coisa integral para quem teve câncer, não funciona esse caminho de comer de tudo um pouco ou de usar medicamentos que o oncologista prescreve para controlar enjoo, dor de cabeça e outros problemas de saúde. Ela mostrou como é que você pode ter acesso a uma alimentação extraordinária, que foi isso que eu ofereci para ela e ela, junto com a medicina, chegou na remissão. Agora, o próximo passo dela é a cura. Ela perdeu 13 quilos de gordura sem fazer esforço, porque ela conseguiu seguir uma alimentação correta para a remissão. Então, uma das coisas que eu trago e eu friso para vocês, eu abri a oportunidade de você fazer parte do meu programa de remissão. É um programa no qual eu faço 3 consultas online, assim como eu fiz com a Cida. Esse programa é pago e você tem a oportunidade hoje de fazer parte dele. Eu não sei se eu vou ter vaga para todo mundo que está interessado nele, porque já foram preenchidas algumas vagas, são 20 vagas ao todo. Você vai ter a oportunidade de ter 3 consultas comigo. Essa consulta é online, assim como eu faço a live com várias pessoas. Na verdade, seria um vídeo com apenas você e vou direcionar toda a sua alimentação. Eu vou ouvir bastante você, vou entender o seu caso e a partir dessa escuta ativa daquilo que você está vivendo, eu vou te ajudar. A Érica está perguntando o valor, eu vou falar já para você o valor, viu, Érica? Mas primeiro eu vou falar o que você tem de privilégio, o que você tem de oportunidade. Você tem essas 3 consultas, você tem a oportunidade de cada exame de sangue que você faz, não importa se você faz exame na segunda, no domingo, de me mandar, em 24 horas eu te respondo. Você tem a oportunidade de mandar um áudio pelo WhatsApp
me falando como é que você passou os últimos 7 dias e eu vou responder exatamente aquilo que você precisa fazer, diferente das redes sociais, que eu muitas vezes só consigo responder sim e não. Eu vou responder A, B ou C, tudo aquilo que você precisa fazer nesse momento que você talvez esteja passando por algum efeito colateral ou esteja com dúvida em relação à alimentação. E além do programa, você vai ter a oportunidade de fazer parte do meu curso online já gravado, que se chama Alimentação com Foco para Remissão. Então você hoje já consegue acessar o curso, que já está gravado, são mais de 3 horas de um super conteúdo, muito mais profundo do que tem na live. A Cida mesmo apontou isso para vocês, que é muito pequeno, é um grão de areia o que eu coloco nas redes sociais. É um conteúdo muito valioso, é um conteúdo importante que eu coloco nas redes sociais, mas eu vou pegar a fala dela. É um grão de areia em relação ao que eu ofereço para você no programa pago. Então, o link para fazer a compra está aqui do lado no link da bio, né, que a gente chama link da bio. Se você tiver dificuldade, você manda um direct. Mas eu quero falar uma coisa mais importante ainda. É o que você vai perder se você não fizer isso. Porque uma das coisas que derrubou os pacientes que estavam ao lado da Cida, derrubou, infelizmente, ela falou isso aqui na live, eles faleceram, foi por não ter acompanhamento nutricional personalizado. Isso não é fala minha, é fala dela. Então, o que pode acontecer se você não tiver uma alimentação? Infelizmente, alguns pacientes não resistem ao tratamento e não continuam mais com a gente. Isso aí é fala dela e fala da literatura científica. Não é só dela. Se fosse só na clínica que ela faz a quimioterapia, eu nem exporia isso para vocês. Mas isso em todo o Brasil, as pessoas que não fazem acompanhamento específico com o nutricionista tendem a perder a luta contra o câncer. Tendem a não continuar mais enfrentando a doença. Tem a outra situação que existem pessoas que estão aqui que falam, mas o médico ele já faz toda a prescrição daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito e tudo mais. Ele faz do medicamento e do efeito colateral. O nutricionista ele vai trazer a solução para melhorar a imunidade, a solução para combater a anemia, a solução para controlar o problema de coagulação sanguínea, que é um problema sério em alguns pacientes com câncer. Ele vai trazer a solução para você não ficar tão desnutrido, a solução para você não ficar muito acima do peso. A Cida começou acima do peso, acabou o programa, tinha perdido 13 quilos de gordura, sem fazer força. Ela disse isso para a gente. Então, você tem o privilégio de ter todos esses benefícios. E lembrando, se eu não tivesse seguido a alimentação que eu segui, talvez eu não tivesse visto a minha família ser formada. Eu tenho uma linda esposa que é nutricionista, tenho 2 crianças, um de 16 e uma de 7, e talvez eu não estaria vivo para formar a minha família. Esse foi um dos grandes passos que eu dei. A alimentação me permitiu, na minha visão, a formar uma família. Além de formar a família, ter a possibilidade de ter levado a minha filha para tomar a vacina do primeiro aninho de vida, segundo aninho, terceiro aninho. Quantas pessoas que estão diagnosticadas com câncer muitas vezes falam, poxa, agora eu não vou poder mais levar minha filha para tomar vacina, não vou poder levar minha filha para a escola. Tire essa besteira da sua mente. Você pode e eu quero muito te ajudar para que você consiga não só levar a filha para tomar vacina, para levar ela na escola, para quem sabe você cuidar de uma forma diferente dela do que você cuidou a vida inteira, para que você possa levá-la ao casamento, para que você possa vê-la se formar na universidade. Esse acho que é o mais importante. É um dos maiores presentes que pode ter dentro desse programa, é abrir essa porta, essa esperança, para que lá na frente você consiga fazer tudo isso. Você ficar ao lado do seu marido, que está desnutrido, está numa situação difícil, você ver ele vencer essa situação. Uma das minhas pacientes falou, o meu marido está com sangue hoje melhor do que adolescente, fala do médico. Então esse é o meu desejo, essa é a minha intenção. E aí, esse programa funciona como? Você tem acesso a ele durante 90 dias, pode assistir quantas vezes você quiser, e vai ter direito a 3 consultas comigo. Essa é a consulta online, e deixa eu tomar minha aguinha aqui. E hoje, se eu fosse fazer essa junção tanto desse programa e desse pacote, o valor disso tudo sairia no valor de R$ 2.142. Só que eu não vou cobrar esse valor de você, porque eu quero que você faça parte dele.
Então, é possível que você hoje faça parte desse programa no pagamento à vista e tenha um valor à vista de 1.497. A Adriana está colocando aqui, que bacana, Alexandre, seu trabalho, traz as pessoas de volta à alegria da vida. Sem dúvida, é o que eu mais desejo. Eu quero que a pessoa tenha leveza, eu quero que a pessoa tenha prazer em viver, que ela tenha prazer em comer. A quimioterapia dói, câncer dói. Eu já fiz 2 grandes cirurgias. Dói muito operar do câncer. Mas a alimentação, muitas vezes, pode ser o seu grande aliado para você sentir prazer. E aí, nesse programa, nesse acompanhamento, você vai ter essa oportunidade de comer alimentos que tragam bem-estar, que tragam saúde para você por um valor de 1.497. Se você quiser, você pode dividir em 12 vezes esse valor e aí você vai ter a oportunidade de acessar o curso imediatamente. Assim que você faz o pagamento, você já acessa o curso, você já tem essa oportunidade de ter contato com ele, e a partir do dia 10 de outubro eu já começo a marcar minhas consultas com você. Por que não marcar hoje, Alexander? Porque eu já tenho uma agenda de outros pacientes que eu estou atendendo. A Cida foi uma paciente minha, fez acompanhamento comigo, mas eu tenho vários outros, dezenas de outros pacientes que eu venho fazendo acompanhamento. Então, eu tenho essa oportunidade de você seguir esse programa, de você continuar com esse programa, de trazer mais esperança, de trazer uma nova alimentação, uma oportunidade sem esse terrorismo, sem esse besterol que é divulgado a todo momento nas redes sociais e só atrapalha. Eu sempre falo que a única pessoa, na minha visão, que cuida do câncer sozinho é Deus. Aqui na Terra, todos nós profissionais precisamos de apoio. A doutora Fernanda, querida doutora Fernanda, que já fez live aqui comigo, que é uma profissional de referência em cirurgia oncológica. Eu faço lives com grandes profissionais, ela é do AC Camargo, um importante centro de tratamento oncológico, ou seja, não é só o Alexander que está tratando dessa paciente. A gente tem grandes profissionais de grandes centros tratando, a gente tem farmacêuticos que pensam na questão dos medicamentos, tem laboratórios que vão fazer o exame de sangue, tem equipe de enfermagem que vai fazer o cuidado. Aqui na Terra, ninguém cuida do câncer sozinho. Se alguém falar que sozinho cura o câncer, ou você está falando com Deus ou com um charlatão. Presta muita atenção quem está te falando que vai curar o câncer. Todo o meu trabalho ele é ao lado do oncologista, ao lado do cirurgião, ao lado da enfermagem. Ele não é sozinho. Quem fala que vai fazer isso sozinho, desculpa, ele está mentindo para você, ele está enganando você. Uma das doenças mais sérias que a medicina já encontrou, ela não é resolvida com um remedinho, com um suplementinho ou com um alimentozinho, tá bom? Então, a mensagem especial que eu queria trazer para vocês hoje é de esperança, de uma paciente minha que chegou em remissão e dessa oportunidade que você pode abraçar para fazer parte desse meu acompanhamento, de fazer parte desse programa e ter lá na frente a esperança, a oportunidade, assim como eu tive, de formar uma família, de ver a sua filha indo para a escola, como eu desejo de ver minhas crianças casando, indo para a universidade. Acho que essa é a parte mais importante da vida, é o que faz a gente brilhar, faz a gente crescer, tá bom? Eu vou deixar essa live gravada. Essa oportunidade ela não vai ficar por muito tempo. Na sexta-feira eu vou encerrar as inscrições para o curso, dia 7/10. Porém, pode ser que eu acabe antes essas inscrições. Por qual motivo? Porque são apenas 20 vagas. Já foram algumas vagas ocupadas, algumas pessoas já estão fazendo parte, nós já temos alunos desde a sexta-feira, mas talvez, se você não fizer a inscrição o quanto antes, eu não posso prometer que até dia 7 ela vai estar disponível para você. A Mi colocou aqui, boa noite, doutor, a live foi maravilhosa, parabéns, continue esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Mi, pela presença, obrigado pela presença aqui de todos vocês. E amanhã tem mais outra live muito especial com outra paciente minha que teve câncer de estômago e também está em remissão. Então, vou trazer mais uma pessoa, independente se eu não tiver mais vaga, eu vou trazer ela para vocês ouvirem, para vocês conhecerem, né? Independente do encerramento das inscrições, porque eu não posso garantir que vai estar até sexta ou vai estar até amanhã à noite, mas eu vou trazê-lo e vai ser um grande prazer vocês aqui comigo. Às 20h30,
a gente vai fazer outra live, eu e ela, a Thaís, para que ela possa mostrar como foi esse tratamento, como foi esse cuidado que eu fiz com ela, tá bom? Obrigado aqui pelas palmas da Mi, da Mônica. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários nos stories, eu sempre deixo essa oportunidade. E também reforço, amanhã cedo eu faço uma live normalmente às 7h30 da manhã e normalmente eu faço isso de segunda a sexta-feira, salvo quando acontece algum problema familiar ou na minha agenda, tá bom? Então, boa noite, obrigado aqui pela presença, fiquem com Deus e até amanhã cedo.